dia! Aqui é a professora Thalissa e hoje nós teremos mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar sobre as principais transformações gasosas e vamos resolver os exercícios das aulas 25 e 26 da página 525. Então, ali nós temos a parte da figura, né, que vai trazer as principais transformações, tipo de transformação, a relação dos gases perfeitos, as figuras, né, os diagramas, e as aplicações de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Primeiro tipo de transformação. Transformação isobárica. Significa que a pressão é constante. Se nós formos aplicar na lei geral dos gases, como a pressão é constante, a gente pode cortar o P, vai sobrar que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Nessa transformação, a temperatura tem que estar em Kelvin, sempre que for termodinâmica tem que passar para Kelvin a temperatura, e o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se o volume dobrar, a temperatura dobra também. O volume foi reduzido à metade, a temperatura reduz a metade. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. O principal gráfico que nós temos é esse, onde a pressão vai ser uma linha horizontal paralela ao volume. Para a gente calcular o trabalho realizado pelo gás, a gente pode fazer através da área da figura, que é o mesmo que a gente aplicar na fórmula do trabalho, é a pressão vezes a variação do volume. Seja pela fórmula, seja pela área, vai dar no mesmo. E de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna, que é o ΔU, corresponde à quantidade de calor, que é o Q macete, menos o trabalho, que é a pressão vezes o volume. Depois nós temos uma transformação isotérmica. Só um momento que está travando isso. Agora deu. Ou não. Agora deu. A transformação, vamos lá, continuando. A transformação isotérmica significa que a temperatura é constante. O principal gráfico que a gente vai ter é esse, né? Essa curva, que é o que nós chamamos de isóclina. Ela é uma curva bem característica de grandezas inversamente proporcionais. Então, à medida que o volume aumenta, a pressão diminui. Então, pressão e volume vão ser inversamente proporcionais e a temperatura vai se manter constante. A fórmula é pressão vezes o volume inicial é igual a pressão vezes o volume final. A variação de energia interna vai ser igual a zero, justamente porque eu não tenho variação de temperatura. Se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna também é zero, porque nós já vimos que elas são diretamente proporcionais. E, portanto, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Então, a primeira lei da termodinâmica prevê que é possível, em teoria, que toda a quantidade de calor fornecida ao gás seja usado para realizar trabalho. Depois a gente vai ver a segunda lei e vai ver que, na verdade, isso não é possível. Mas a primeira lei segue o princípio de conservação da energia. Nessa transformação, não é possível empregar a equação do Q macete, justamente porque a quantidade de calor vai ser o próprio trabalho.
e o valor do trabalho será a própria área da figura. Em uma transformação adiabática, a troca de calor, o Q vai ser igual a zero, né? ΔQ é igual a zero. A fórmula é a mesma da Lei Geral dos Gases. A pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura vai ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Sempre que envolver temperatura, a temperatura tem que estar em Kelvin. Aqui nós temos essa curva pontilhada é a isoterma, né? Que seria de uma transformação com temperatura constante. E essa curva aqui, em vermelhinho, é a curva de uma transformação adiabática. Então, elas são semelhantes, né? Tem que tomar cuidado com o que diz no enunciado para a gente não confundir uma transformação isotérmica com uma adiabática. Como eu falei, na adiabática não existe troca de calor, então Q é igual a zero e, portanto, sobrou, né? Lá da fórmula da primeira lei, ΔU é igual a Q menos trabalho. Como Q é zero, ΔU vai ser igual a menos trabalho. E uma transformação cíclica. Numa transformação cíclica, o gás ele retorna à sua condição, situação inicial. Não vai haver troca de temperatura, a temperatura vai ser a mesma, né? A temperatura inicial é igual à final, então a variação de energia interna também vai ser igual a zero, e, portanto, assim como em uma transformação isotérmica, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Para calcular o trabalho, basta também achar a área da figura. O trabalho é igual à área. Vamos lá. Exercício. Hoje tá difícil. Tá com vida própria. Exercício número 1. Gente. Exercício número 1 diz assim: um sistema termodinâmico, ele é elevado do estado inicial A outro estado B. De A para B foi uma transformação isobárica, a pressão foi constante. E depois ele é trazido de volta até A através do estado C. De A para B foi isobárica, de B para C foi isométrica, o volume foi constante, e de C para A houve variação da pressão, né? A pressão reduziu e o volume reduziu também. Aí ele pede, na letra A, para completar a tabela, atribuindo sinais positivo ou negativo às grandezas termodinâmicas associadas a cada processo. W seria o trabalho, né? Positivo. Significa que o trabalho é realizado pelo sistema. Então, o gás realiza trabalho e cede energia mecânica para o meio. Q é a quantidade de calor, será positivo se o sistema receber calor, né? Se for fornecido calor ao sistema. E ΔU será positiva quando tiver um aumento da energia interna. Então, vamos ali. A transformação de A para B. Bom, de A para B houve um aumento do volume. Então, a quantidade de calor foi positiva, né? Foi fornecido calor a esse sistema. O trabalho realizado vai ser positivo, justamente porque o volume aumentou, então sofreu uma expansão. E, portanto,
a variação da energia interna também vai ser positiva. Se o gás recebeu o calor, vai aumentar a temperatura e, portanto, a variação de energia interna aumenta também, ficando positivo. De B para C. De B para C nós temos que aumentou, o volume permaneceu o mesmo, mas aumentou a pressão. Para que tenha aumentado a pressão e temperatura são proporcionais. Então, deve ter aumentado a temperatura também. Então, aumentou a pressão, aumentou a temperatura, significa que o gás recebeu o calor. A quantidade de calor vai ser positiva. O trabalho vai ser zero. Por quê? Porque não mudou o volume. Sempre que a gente tiver uma transformação em que não tem variação de volume, o trabalho vai ser zero. E o ΔU também foi positivo, justamente porque a gente viu que a pressão aumentou. Se a pressão aumentou, a temperatura aumentou. E isso significa que ΔU vai ser positivo. De C para A. Na transformação, né, quando o gás retorna até A, houve uma redução do volume, né? De 4, ele voltou para 1. Então, significa que o gás perdeu o calor. O trabalho vai ser negativo, justamente porque a variação do volume foi negativa. E se ele perde calor, ele diminuiu a temperatura. Se ele diminuiu a temperatura, ΔU vai ser negativo. E na letra B, pede para calcular o trabalho que é realizado pelo sistema durante o ciclo Hoje está difícil esse acesso ao plural. Calcule o trabalho realizado pelo sistema durante o ciclo completo de A para B, para C, para A. Como a gente já viu, o trabalho é numericamente igual à área. Calculando a área da figura, que vai formar um triângulo, basta que a gente faça, né, a base vezes a altura dividido por 2. A base, que vai ser 3, né? A base aqui, que é de 1 para 4, então a base é 3. A altura é 30 vezes 10 na quinta, dividido por 2. Resolvendo isso, o trabalho vai ser igual a 4,5 vezes 10 na sexta. Como o ciclo ele é percorrido no sentido anti-horário, significa que o trabalho vai ser negativo. Então, a resposta fica menos 4,5 vezes 10 na sexta. Na letra C, seria possível levar o gás do estado C ao estado A por uma transformação adiabática? Justifique a resposta. Adiabática seria sem troca de calor. Não. Nós sabemos sobre a transformação de C retornando a A que ocorreu um resfriamento, porque houve redução do volume. O gás, então, foi comprimido, né? Logo, ele recebe trabalho, ele ganha energia mecânica do meio. Uma vez que o gás somente ganhará energia mecânica sem trocas de calor, necessariamente ele aqueceria. Então, isso torna impossível que haja uma transformação adiabática com o gás retornando de C até A.
Agora vamos fazer a questão número 2. Certa massa de gás ideal é monoatômico, inicialmente a pressão P0, volume 0 e temperatura 0. Ela foi submetida a uma sequência de transformações. Aí diz assim, número 1. Ela é aquecida a pressão constante até que a temperatura atinja o valor de 2 vezes a temperatura inicial. Número 2. Ela é resfriada a um volume constante até que a temperatura atinja o valor da temperatura inicial. Número 3. É comprimida a temperatura constante até que ela atinja a pressão inicial, P0. Aí ele pede, na letra A, para representar essas transformações em um diagrama da pressão em função do volume. Então, nós temos aqui a representação, né, em rosa, o que você deve fazer, a representação mostrando justamente, né, a etapa 1, onde dobrou a temperatura, se dobrou a temperatura porque dobrou o volume. A etapa 2, a volume constante. E a etapa 3, houve uma compressão com temperatura constante. Então, o diagrama vai ficar dessa forma.